Estamos construindo uma igreja em Catanduva, como o pastor orou aqui. Eu escutei uma palavra do Senhor. Falei, Deus seja louvado. Aí nós começamos a trocar testemunho. Irmão, Deus visitou aquela mesa de uma tal forma. Ele é um ancião da congregação cristã do Brasil. A paz de Deus, Emerson Leal aqui. O pastor Isaías de Oliveira estava contando vários testemunhos ali numa ministração que ele estava fazendo, e um deles, irmãos, vai surpreender aqueles religiosos extremistas, muito adorador de placa, e aqueles críticos que são, extremista também, que está sempre aqui bravo comigo, me comparando com um canal que é também dessa maneira um pouco voltado à denominação, sempre ali defendendo qualquer coisa. Mas eu tenho paz com todos esses, porque eu acho que quem defende também tem que ter ao seu lado a sua chance de se expressar. Tem que ter os dois lados, né? Aquele que acha problema em tudo e aquele que tenta impor alguma coisa, às vezes, irmãos, que às vezes é até real, né? Mas as pessoas deixam de assistir esses canais que às vezes dizem pró-CCB, porque tem algum sentimento assim que é sempre de idólatra, mas eu acho que até quem é extremista que critica, que saiu da CCB, precisa ver que às vezes, irmãos, você está apoiando uma mentira. Recentemente aí vocês viram o que aconteceu, né? O áudio completo foi distorcido, cortado parte, deixado ruim ali do Luiz Carlos. Você pode não concordar com muita coisa dele, alguma coisa que ele pensa teologicamente ou não, mas falaram que ele estava defendendo a maçonaria e o áudio estava cortado quando ele falou que é um caminho que o cristão não deve andar e explicou que não devia partir para esse lado, né? Porque foi uma pergunta numa reunião entre várias perguntas que os jovens fizeram. Responsável pelo Oriente, que é o Beuzebu, e responsável pela África-Oceania, que é Astorate, e o quinto é o próprio Lúcifer. Toda ordem secreta para o servo de Deus não nos convém. E volto a falar, eu não tenho nenhuma palavra a falar contra o maçom. Porque eu tenho amigos maçons, e são homens que você não pode falar sobre eles. Porque são extremamente respeitados. São pessoas de uma conduta ilibada. Mas para nós, não nos convém. Glória a Deus. Acho que está bem falado. Mas o pessoal distorceu aí, irmãos. Eu fiquei com vergonha, né? O que foi aquilo lá? Pode falar que não concorda com a pregação dele, com alguma coisa que ele pregou. Agora, deixaram a entender que ele estava defendendo a maçonaria porque ele elogiou pessoas que ele conheceu de lá como pessoas, né? Ele vai sair agora criticando, ou zombando, ou criando uma mentira falando que um maçom que ele conheceu é uma pessoa ruim, ou esconde coisas. Eu vi um canal aí falando que pessoas da maçonaria escondem coisas na polícia, né? Que eles são... irmãos, onde que tirou isso da cabeça, irmãos? Pessoas ruins tem em todo lugar, tem dentro da denominação, da congregação, tem dentro da Assembleia de Deus, pessoas na presbiteriana, para todo lado. E passíveis de corrupção e essas coisas, né? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que aconteceu. Enquanto está tendo toda essa guerra, essa luta, essa discórdia, esse negócio todo, desse movimento dessa crítica muitas das vezes extremista, que eu tenho comigo que é anticristo por quê? Será que se colocam... Não dá para se colocar no lugar de Deus, mas será que se imaginam que Deus estaria mesmo condenando a denominação, a congregação ao inferno, como alguns críticos estão falando aí, né, que é uma seita? Será que Deus estaria mesmo fazendo isso enquanto está tendo movimento e poder e agir de Deus dentro da congregação, dentro da Assembleia de Deus? Até outras denominações que sugerem seita, às vezes as pessoas por fé recebem milagres e provisão de Deus. Por quê? Olha aqui, eu vou soltar o áudio para vocês verem que o ancião ajudou a uma igreja a construir, né, a colocar o seu telhado. Ali, você imagina, né? Então a pessoa olha, nossa, a congregação ali, como é que construiu isso? Né? Às vezes tem empresários, pessoas que ajudam, e aí constrói a igreja, porque você imagina como que ele deve ajudar a igreja dele, se conseguiu ajudar até uma igreja de um pastor, entendeu?
Por quê? Esse é o verdadeiro que está lá dentro, que não é religioso. Tem muita pessoa religiosa dentro da igreja. Agora estão criando a religião dos extremistas da crítica, né? Mas tem muita pessoa religiosa dentro da congregação. E esse ancião, ele não olhou para isso. Ele viu que é um anunciar do evangelho, como foram lá denunciar para Jesus, né? Que estavam expulsando o demônio no nome deles, né? Mestre, nós proibimos. É o tal, né? Esse povo, andando junto com Jesus, fazendo coisas até sem perguntar para ele, proibindo outro movimento. E ele falou que não proibais, né? Aquele que não é contra nós é por nós. Isso está escrito aqui no livro de Marcos 9:38. Então eu vou colocar aqui o áudio para vocês verem e depois nós vamos comentar. Estamos construindo uma igreja em Catanduva, como o pastor orou aqui. Quando você lembrar da gente, nos apresente em oração. O desafio é de gigante, irmãos. O desafio é de gigante. Mas enfim, aí nós estamos levantando as paredes. Eu falei para os irmãos, meu Deus do céu, a gente até chegar na altura certa da parede. Aí alguém falou assim para mim, o duro não é em chegar na altura certa da parede, pastor. O duro é depois pôr o telhado. Eu falei, é verdade, ainda tem o telhado. Ele falou, vai as ferragens, vai o forro, vai as telhas. Isso é uma coisa absurda. Aí aquilo começou a me preocupar. Aí me preocupar, eu fui atrás do orçamento. Em Ribeirão Preto, R$80 mil só estrutura metálica. Numa outra cidade ao lado de Ribeirão Preto, R$70 mil. Isso porque o irmão falou que era meu amigo e queria me ajudar. Confesso que eu perdi o sono. Cheguei aqui, o pastor falou para mim assim, ali no canto ali, o pastor Zuquerato falou para mim, como é que está a obra? Eu falei, está caminhando. Eu estou vendo que a cabeça da senhora está ficando branca. Aí eu conversando com o irmão, falou assim, pastor, eu tenho um amigo que mexe com isso, o senhor não quer falar com ele? Quero. Chegamos no escritório dele, um rapaz não, já um jovem, meio senhor, tal, e ele sentado na mesa dele, cumprimentei ele, e eu percebi que a secretária dele estava de olho na gente. Estava eu, o irmão que me acompanhava e ele, e ela de olho na gente. Eu estou de olho aqui, mas estou de olho nela lá. Porque crente só tem cara de bobo, irmão. Eu estou aqui, mas estou de olho nela lá. Ela não se deu por vencida, falou assim, pastor Isaías, a paz do Senhor. Falei, a paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Tudo bem. Só que ela não veio, porque o patrão estava na mesa, ela não veio, mas ela deu a paz e ficou quietinha lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor não tem uns vídeos na internet? Falei, tenho. Me colocaram lá. Ele falou, hoje eu escutei uma palavra do Senhor. Falei, Deus seja louvado. Aí nós começamos a trocar testemunho. Irmão, Deus visitou aquela mesa de uma tal forma. Ele é um ancião da congregação cristã do Brasil. Deus visitou aquela mesa, eu cheguei em casa impactado. Falei para Sheila, parece que eu saí de um culto cheio do Espírito Santo. Ele se emocionou, eu me emocionei, meu companheiro se emocionou, a secretária se emocionaram. Deus visitou a sala e aí eu falei para ele, agora vamos ao que interessa. Quanto o senhor faz? Ele falou, metade eu dou e metade o senhor paga como o senhor quiser. Aplauda Jesus, irmãos. Alabaxoure calamamai. Carnal enxerga só defeito, mas quem Deus chamou, Deus já está tudo preparado. Você acredita nisso, irmãos? Veja bem, ele falou uma coisa importante, né? Carnal enxerga só defeito. Infelizmente, irmãos, chega um tempo, e a gente vê pelos comentários, que a gente começa a pegar uma certa... talvez uma raiva da denominação por coisas que passamos lá dentro. E isso traz uma consequência séria, desastrosa, muitas das vezes psicológica. E muitas pessoas adoecem. Porque eu não vou mentir para vocês, como eu passei por isso, tem seres humanos maldosos, tanto em várias denominações. Mas quem estava dentro da congregação e passou pela mão desses, algum julgamento que fez com você ou com a sua família, tem que tomar muito cuidado para não passar uma vida adoecida espiritualmente. Porque às vezes, irmãos, o que acontece? Você enfrenta certas situações, tanto no âmbito da igreja, no trabalho, em qualquer lugar, que remete a uma angústia muito dolorosa, alguma coisa que você não queria que fosse daquela maneira. E você começa a ficar adoecido espiritualmente, e até distancia alguns, afastam de Deus. E esses mesmos homens que causaram isso, eles não vão atrás, não vai atrás do seu filho, não vai atrás da sua filha. Isso é algo que você tem de ver muito bem com você e com Deus. Aonde mora a maior parte
do livramento de tudo isso é o perdão de Deus, né? Porque quando você entende que algo está acontecendo na sua vida, você perdoa essas pessoas e entrega na mão de Deus, esperando que Deus os perdoe também. Porque se são pessoas muito maldosas, coração ruim, provavelmente a justiça vem de Deus, né, no final da vida dessa pessoa. E quando ele achar que ele chegou diante de Deus e ele fez algo bom dentro da igreja, sendo um líder religioso, né? Porque tem muito ancião e cooperador assim que veste, vamos falar assim, que veste aquela camisa que está fazendo algo para a obra de Deus. Mas quando a gente vê algumas coisas que se fazem de injustiças, eles pensam que a denominação e a imagem que se leva da igreja é a obra de Deus, mas quando vê, essas pessoas estão sendo feridas, estão sendo machucadas, né? E aí surge um outro extremismo por causa desse ódio, por causa dessa raiva, que agora é a parte crítica extremista. Esse pastor talvez, né, ele não saiba, mas existe essas pessoas boas, como ele viu até na liderança, uma pessoa doando para ele o telhado da igreja, demonstrando o testemunho de fé da pessoa, que não é anti-evangelho, não é anticristo. Ele está vendo que está anunciando como Jesus mesmo não proibiu, né? E ele apoiou, deu até uma parte de doação ali do telhado, né? Como vocês viram no áudio. Agora, a parte crítica extremista, ela está fazendo o quê? Ela diz, alguns, que não é preocupado, não está querendo destruir a igreja. Mas ele leva tudo que é consequência, tudo que é desastre ou coisas erradas que acontecem numa denominação grande, para o público se sentir, olhar assim e falar, olha como que é lá, tá vendo? E aí você vê aquele monte de pessoas que vai deixando de ir na igreja, e ele não vai se conseguir ficar em nenhuma outra, muitas deles. Você vê que é o mesmo grupo de sempre, o mesmo que vem me responder aqui, é o mesmo que eu vejo nas lives, né? Não tem todo esse êxodo que falam, são pessoas que não estão ouvindo aqui, estão muitas das vezes indo para a igreja, congregar, não está preocupado com o que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, é lamentável que alguns que têm saído, têm se tornado isso tudo, né, uma garantia de pessoas para que o sigam. E ao mesmo tempo, quase que um anticristo, porque para ele, muitas das vezes, ele luta contra uma denominação que talvez nem Deus esteja fazendo, né, esse pouco que eles fazem, esse pouco caso, né, dizendo que é uma seita, dizendo que isso é maldade, irmão. É maldade dentro do coração, e às vezes as pessoas ficaram adoecidas por causa do mal que eles fizeram e não conseguem perdoar e falar assim, olha, que esses irmãos cheguem à luz, que esses irmãos cresçam em graça e conhecimento dessa igreja e segue a vida em frente, né? É lamentável, eu vejo comentários que vêm aqui, hoje eu acho até engraçado que a pessoa fala assim, olha, você é um defensor da CCB, você tá aí, né, até as pessoas... Alguns aí nem sabem que muitos da CCB não gostam da minha maneira de expressar aqui, com verdade, né? Expressando sem parcialidade, sendo imparcial. Aí vem aqui, eles saem, né? Os irmãos da CCB acabam saindo, mas eles nem sabem que a crítica extremista, esses irmãos aí me odeiam. Esses pessoal todos aí têm uma raiva que eles não sabem onde guardar a raiva. E alguns que vêm comentar aqui falam, olha, eu vou pedir para que Deus te perdoe por aquilo que você está fazendo, defendendo a denominação. Sabe, é uma coisa, irmãos, é terrível o que está acontecendo nesse movimento todo. Né? Eles querem sempre se alimentar de um vídeo que cause algo nele assim, uma satisfação em ver coisas dando errada. E tanto é que as pessoas vêm e falam, aqui tá essa seita cada dia, um escândalo após o outro. Vai, irmãos, começar a procurar só problemas numa denominação grande desse jeito, vai achar para vídeos de até 2 vídeos por dia. Eu sei muito bem como é isso. E sei como isso gera um lucro muito alto e rápido. Muito alto e rápido. Se trazer uma polêmica, um negócio aqui, é muito rápido, porque é o que alimenta, irmãos, infelizmente. Isso aqui mesmo não é um vídeo que pessoas vão ver bastante, que vai viralizar ou vai sair para todo lado. Infelizmente é o que está acontecendo, irmãos. É lamentável que isso seja algo que tende a piorar. Eu acredito que vai piorar e muito, né?
Porque aqui pode tudo, pode inventar, como inventaram aí do Luiz Carlos, que ele estivesse apoiando a maçonaria ou incentivando a maçonaria, quando na verdade ele disse que não tinha que falar contra algumas pessoas que ele conheceu de lá. E aí já falaram, nossa, mas como ele fala de teólogo? Não, ele fala de teólogo, olha, ele... Irmãos, teve pessoas da crítica aí que se diz teólogo, que chegou a colocar apelido nele, taxar ele com um apelidinho, sabe? Que veio até processo e coisas. Isso aí é uma maldade, irmãos, que não tem tamanho. Em nenhum momento ele criticou a vida do teólogo ou o caráter do teólogo em si aí em sociedade. Foi o que ele falou desses que ele conheceu de maçons, né? Só que o que acontece? Ele falou sobre teologia, sobre coisas que ele não concorda. Eu posso discordar dele nisso, tudo bem. Mas eu não vou inventar uma coisa de um áudio de quase, né, que eu tô sabendo agora, de muitos anos atrás. É lamentável, né, irmão? Mas a gente tem que ser coerente quando a gente vai falar alguma coisa. Agora, o que está acontecendo, irmãos? Existe uma metodologia que é alcançar pessoas para algo, para a venda de um livro, né, para angariar pessoas, um seguidor que, na verdade, pensa que está seguindo a Cristo, que está saindo da denominação e seguindo a Cristo, mas ele sai e vai para um lugar que ele só vai achar que ali é o lugar certo se esse lugar tiver sempre condenando a denominação, sempre estiver falando da denominação. E isso é o que alimenta essas pessoas, lamentavelmente, né? Eu espero, irmãos, que as pessoas ouvem o que eu falei no começo desse vídeo. Vai lá, assiste, você pode assistir. Eu acredito que vai levantar pessoas coerentes, que supostamente a gente pode usar como defensores da CCB, mas na verdade é que eles estão mostrando uma outra realidade, que às vezes vocês não conseguem enxergar por causa disso que eu falei no começo do vídeo para vocês. Vocês não conseguem enxergar mais que o que vem muitas das vezes da crítica extremista é até às vezes manipulado. Como eu falei do cartão corporativo no começo, talvez é isso que eles nem gostem de mim, que eu não concordei com acusar como se fosse errado aquilo, porque os irmãos não tinham, sempre a igreja moveu através do dinheiro, sempre foram com dinheiro no bolso fazer as suas missões, depois foi cheque, né? Depósitos quando acontecia alguma coisa lá no exterior. Sempre aconteceu isso daí. Não vamos entrar nesse mérito se é errado ou não, se gasta dinheiro ou não. Estamos falando aqui da questão administrativa. Quando veio esse cartão corporativo, foi uma evolução. Porque todo mundo que tem cartão sabe que não sai um centavo sem ele mostrar na onde foi. E isso, né, não é um cartão de débito para você gastar à vontade, que o débito tem dinheiro na conta lá, então vamos gastar 30 mil. O meu cartão, eu sou pobre, irmão. Eu sou pobre. Eu tenho um cartão que começou com R$800 de limite por mês, depois foi aumentando, e eu tenho muitos anos ele, agora ele tem 30 mil reais de crédito, mas se eu gastar isso aí eu tô lascado. Então o da denominação podia até ser mais, mas aí falaram, cartão de 30 mil, de 40 mil lá pros anciãos, mas é um crédito, é um cartão que o banco não oferece até menos para uma instituição grande. E aí eles vão lá e vai gastar lá conforme for necessário. Até a Obra da Piedade era até melhor que evoluísse para esses cartões, né? E aí todo o gasto ali seria discriminado certinho por mês onde foi e saberia se foi usado de má fé ou não, né? Mas aí, depois que mancharam a imagem disso, todo mundo vai lá comentar, tem cartão corporativo, não, esse tem cartão, esse tem salário. Ah, irmão, olha, depois ficam bravos comigo que eu tô defendendo a denominação, mas qualquer um com uma inteligência vai saber que isso aí tá usando de sensacionalismo, né? É isso aí, irmão. Curte esse vídeo pra você fazer alguma coisa e ajudar as coisas que são honestas e coerentes. E compartilha se puder aí com algum grupo, algum lugar que pode compartilhar mais aí o vídeo sobre essa ajuda do ancião aí ao pastor, né? Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo, irmãos. Paz na vida de todos. Segue a Cristo. Não segue a homens, nem denominações, nem placas religiosas, e muito menos a esses extremistas que hoje diz libertos em Cristo, mas de libertos não tem nada, né, irmão?